vamos aqui com essa rosinha. É muito linda e super fácil de fazer, que a gente gosta de coisa fácil, né? Então, vamos lá. Eu usei essas cores. O arandano como base da flor. Eu vou fazer ela com esse boleador aqui. Eu uso um vermelho fogo. Esse é da Nature Colors. E esse dourado aqui, esse dourado solar. Eu uso muito ele para as minhas misturinhas. E um preto, que também é uma misturinha. Gente, eu faço muita mistura. E essa é a realidade, a minha realidade. Se vocês quiserem vídeo, já deixem aí. E esse pincel filete, viu? Se vocês quiserem sugestão de vídeo, ou que eu faça vídeo de misturinhas, você deixa a sugestão aí embaixo, nos comentários. Eu começo aqui fazendo... não se preocupem em deixar bem certinho, não, porque o charme é deixando umas rebarbinhas que dá uma falta de simetria que deixa a flor mais bonita. Antes de deixar secar, eu já venho com vermelho, com esse pincel aqui. Vou fazer o centro da flor. Eu só faço pegar ela um pouquinho e vou fazendo movimentos circulares, ó. Que dá super certo. Pronto. E agora eu vou pegar, e aí tipo uma gota que eu vou fazer puxando para dentro aqui agora, ó. Aperto um pouquinho e puxo. Aí vou rodando o cartão, apertando e puxando. Elas não vão ficar super igual não, viu? Se vocês acharem um pouco grande, vocês só diminuir. Eu gostei com ela mais grossinha assim, mas aí vai de cada um. Como eu gosto de dizer, gente, arrisquem, vão arriscando, vão fazendo do jeito que vocês acham que deve, porque alguém tem que começar. E quem sabe se você um dia não inventa um modelinho, não melhora outro modelinho. Esse negócio de copiar é muito complicado. Eu vou usar esse pincel aqui do kit preto, do Cabo Preto da Hello Me, fazer as folhas. Você pode melhorar o trabalho, porque a gente pega a referência de muita menina, principalmente agora com as redes sociais. A gente tá vendo vídeo, aí quem quer aprender mesmo, não para de ver vídeo, de ver o Instagram, e você se inspira em muitas pessoas. Então o seu estilo vai acabar vindo da junção de várias pessoas e do que você já viveu até hoje, e assim você vai formar o seu próprio estilo de desenho, e não só de desenho, para tudo que você vai fazer. E aqui eu já vou com preto, aquele preto lá das misturinhas, puxando a folha. Eu tô apaixonada por essa folha. Pra mim ela faz toda a diferença. Ela é bem... Parece que dá trabalho, mas na verdade ela não dá muito trabalho não. Vou contornando aqui o dourado. E já vou fazer depois um puxadinho aqui com folhas. Em preto. Eu tô amando essas folhinhas também. Tá super em alta. Ai, gente, eu tô com um probleminha na voz. Aqui tá muito seco já. Embora ainda seja abril, mas já tá muito seco. E a garganta sente. Então, pronto. Agora já vou só finalizar aqui e vou pro outro lado. Girando o cartão. Aí, ops, saiu aqui um pouquinho. Volta. Aí, já venho fazendo esse contorno aqui novamente, que é super fácil. Se vocês quiserem vídeo de movimentos também, que eu mostro a tinta que eu uso, as misturinhas, volto a dizer, é só deixar nos comentários. Curtam, compartilhem com as colegas, que ajuda muito. Além de fazer o canal crescer, ajuda também outras meninas. Porque quanto mais like vocês der, mais o YouTube entrega para outras meninas. Não vamos ser egoístas, gente, querer as coisas aprender sozinha. A gente pode aprender, compartilhar com outras pessoas, quem sabe agregar na vida delas e elas na nossa, né? Tem espaço para todo mundo, sem problema. Cada um com sua individualidade vai conquistando um espaço. Prontinho. E aqui tá pronta a florzinha. Obrigada, meninos. Um beijo no coração de cada uma.